Salve galerinha da internet, meu nome é Denani e vocês estão aqui no nosso vídeo de quarta no canal do Artfolk. Como é que vocês estão? Beleza? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, antes da gente começar aquelas coisas de sempre, né? Já sai clicando em joinha de forma frenética aí pra vocês ajudarem a gente e também se inscrevendo no canal caso você não seja. Só pra, né, porque ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo. Já clica em joinha aí, depois se você não gostar do vídeo você desclica o joinha ou você clica no dislike. Beleza? Mas já clica logo de começo pra você não esquecer mais lá pra frente. Bom, a segunda coisa que eu gostaria de falar é mandar um abraço pra galera lá da Cantina Ouro Branco. Eu fui lá, estive lá com a minha família nessa semana que passou pra experimentar, né? O Caio lá da Cantina Ouro Branco me convidou pra ir conhecer lá. Eu fui super bem atendido, comi que nem um cachorro faminto. Enfim, muito obrigado pessoas, e pra vocês que quiserem uma boa comida italiana, fica na Rua dos Italianos lá no Bom Retiro, tá? Mais informações, cantinaouroBranco.com.br. Bom, mas sem mais delongas, vamos pro tema logo, né? Porque ficar nesse enrola-rola aqui no começo, logo vocês vão falar que eu tô enrolando demais pra falar as coisas. Hoje a gente vai falar sobre aquele ser mitológico que todo mundo já ouviu e já leu uma história a respeito disso, principalmente nessa era mais moderna, né? Mas de uma forma... eu vou trazer pra vocês a questão lendária do negócio, né? A questão mais histórica do negócio, como sempre. E no final, vou dar o parecer do ocultista, tá? Vamos falar então sobre os tais dos vampiros. Pega papel e caneta e anota que o negócio vai ser da hora. Bom, eu não vou me aprofundar muito com vocês com relação à questão mais histórica do negócio, porque na Wikipedia tem um artigo muito bem escrito, muito bem formulado, com várias referências bibliográficas muito legais a respeito do tema, tá? Eu só vou levantar aqui fatos gerais para que vocês tenham pelo menos uma introdução do assunto. Aí se vocês quiserem se aprofundar, comecem pela Wikipedia e depois vão lá procurar o verbete nas referências que a própria Wikipedia dá, beleza? Então vamos lá. Bom, parece que o termo mais antigo do vampiro, o termo vampiro da forma mais antiga que a gente tem, foi usado primeiro pelos povos eslavos pré-cristãos, tá? Antes do cristianismo chegar lá e cagar tudo, né? Antes disso acontecer, os povos eslavos eles tinham um folclore que levava em conta a questão do vida pós-morte de forma muito intensa, né? Eles tinham essa vivência da vida pós-morte de forma muito intensa. Aliás, como a grande maioria dos povos que são mais pra lá, né? Mais pra lá do Equador, tá ligado? Grande parte desses povos tinham uma espiritualidade muito intensa, falando na questão da vida pós-morte, na questão de como você tratar antepassados, etc e tal. Chegou o cristianismo lá e cagou toda essa história, né? Bloqueou toda essa questão com aquela sutileza, aquela simpatia de sempre, mas parece que isso não foi completamente terminado, assim, tipo, a galera hoje em dia ainda tem muito forte no seu crer, na crença do povo, a história, por exemplo, do culto aos antepassados. Isso é importante, hein? Segura aí. Bom, então os caras tinham na vivência dele o que a gente pode considerar hoje como demônios, tá? Eles acreditavam na existência de demônios. E esses demônios, para eles, era uma coisa que era muito mais ativa do que por exemplo, na história do cristianismo, tá? Esses demônios... na verdade, como a maioria desses povos mais tribais, assim, nos povos quanto mais tribais, né, eles tinham uma influência muito ativa no dia a dia das pessoas, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Isso é importante vocês saberem. Os demônios, para essa galera que é mais antiga, na verdade demônio é um negócio que meio que a igreja católica impingiu na gente, como a gente entende hoje, tá? Mas os demônios para aquela galera não passavam de antepassados que morreram, de pessoas que morreram, de espíritos como a gente entende hoje aqui no Brasil, tá? E como esses espíritos, eles tinham a capacidade de tanto ajudar quanto de atrapalhar, dependendo do humor deles. Esses espíritos, para eles, tinham uns nomes meio, né, que tem a ver com o que eles entendiam lá. Por exemplo, isso eu vou ler porque esses nomes eu não decoraria nunca, tá? Por exemplo, os Domovoy, Rusalka, os Vila e os Kikimora. Né, que entre outras coisas o que eles podiam fazer era afogar pessoas, queimar plantações, queimar no sentido de sabe quando tem um inverno muito rígido e queima as plantas? Então queimar desse tipo e sugar o sangue do gado deles lá, né? Que hoje em dia a gente pode até falar que são os morcegos. Bom, aí a crença da história da onde surgiu o vampiro como a gente conhece, parece que dentro da mítica dos caras, né, assim como talvez o espiritismo, pra gente traçar um paralelo que talvez fique fácil pra vocês,
eles acreditavam que a alma das pessoas, né, o espírito das pessoas, tinha uma liberdade de ir e vir aí por entre as coisas aí, ao bel prazer. Então era o costume, inclusive, para esses povos pré-cristãos deixar as janelas abertas, porque eles achavam que assim as almas, os espíritos, podiam sair, entrar e sair das casas a seu bel prazer. O que é mais divertido nisso tudo é que eles também acreditavam que os espíritos poderiam tomar novamente o corpo de pessoas mortas e a partir daí reavivar a pessoa, né? A pessoa ser desenterrada. Acredita-se que essa crença das pessoas vem da história daquelas doenças que fazem as pessoas parecerem mortas, por exemplo, um estado apoplético, né? As pessoas parecerem mortas, elas eram enterradas assim e aí demoravam muito mais para se decompor, né? A partir dessa demora para decompor o corpo, quando a pessoa era exumada, né, por motivos X, ela não estaria com o corpo tão estragado quanto se esperaria que estava. E aí as pessoas lá mais comuns acreditavam que a pessoa tinha se tornado um morto-vivo ou coisa do gênero, né? Também tem o fenômeno do corpo incorruptível, que depois eu vou falar no outro vídeo. Vou deixar até aqui, não tá aqui, ó. Corpos incorruptíveis, tá? Mas eu vou falar sobre esse caso em particular num outro vídeo, beleza? Vamos lá. Bom, acontece que essa lendária se espalhou pelo globo, né? Porque na verdade todos os povos que a gente tem ditos civilizados naquela época, né? Que a gente, quando fala civilizado, a gente na verdade está entendendo a Europa. Eles tinham esses fenômenos de pessoas que morriam e muitas vezes depois de desenterrar, de exumar, na própria França, né? Que em um período da França lá os corpos inclusive eram deixados amontoados, né? No cemitério de tanta gente que morria. As pessoas acreditavam que aquela pessoa que morreu podia voltar à vida, né? Porque elas encontravam essas pessoas mortas com um corpo muito saudável, sadio, digamos assim, para o que era esperado. E aí essa lenda do morto-vivo, que se alimenta de energias espirituais das pessoas, começou a se espalhar pela Europa e, na verdade, depois do século XIX, né, ela ganhou o mundo inteiro, principalmente quando o Drácula de Bram Stoker foi lançado, né? E aí a gente tem a figura clássica do que é vampiro até vir o Edward e estragar toda a nossa brincadeira a respeito desses seres malévolos, né? Porque cá entre nós, vampiro que fica brilhando no sol não desce, não entra. Bom, eu tenho pra mim que essa história desses vampiros mais moderninhos aqui, sabe, tipo do Crepúsculo pra cá, eles levaram em conta um livro chamado O Vampiro à Máscara, tá? Que é um RPG da Storytelling muito antigo. Eu jogava esse RPG quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, e ele traz um universo vampírico onde os vampiros, cada vez que eles vão fazendo novos vampiros, né? Esses novos vampiros vão sendo mais fracos do que os anteriores. Eles têm um período de potência, depois eles ficam mais fracos. Por exemplo, a Peteca aqui é uma vampira, então ela tem força 100. Aí ela vem e me morde e eu viro um vampiro, eu vou ter força 90. Aí eu vou e mordo a Ana, ela vai ter força 80. E assim sucessivamente. Quando você vai ficando mais fraco, segundo esse RPG, você também vai ficando menos suscetível às fraquezas vampíricas, né? Inclusive o sol. Então eu acho que tudo vem dessa questãozinha aí desse livro que as pessoas devem ter lido, reinterpretado, jogado seu RPG e feito a história que tá vindo aí, tá? Mas foda-se, vamos pra segunda parte. Bom, todo ocultista que se preza acaba levando em conta a relação da energia que a gente tem, tá? E não só os ocultistas, na verdade muitas das filosofias levam essa energia que nos anima levam em conta isso de alguma forma, né? Mesmo que esses filósofos, por exemplo, mudem o nome. Alguns filósofos chamam de vontade, outros chamam de força de viver, outros de força de agir, outros chamam de tesão pela vida, outros chamam de... não sei, o nome tem vários aí, mas o fato é que todos os ocultistas, na verdade, pelo menos pensam um pouquinho a respeito de existir uma energia por aí que nos anima, tá? Guardem isso. Grande parte dos nossos estudos, inclusive, está realmente em tentar não só encontrar, como aprender as melhores formas de manipular dessa energia aí, tá? Para que a gente consiga realizar certos feitos. Algumas pessoas, desde os alquimistas medievais, começam a procurar essa energia para que a gente tenha vida eterna, o que eu acho uma bobagem, tá? Não procurar você pode procurar, eu acho até bacana, mas o fato de você querer viver para sempre, eu acho isso muito idiota. Mas enfim, né, todos nós procuramos o que é essa energia, como é que a gente entende essa energia e a forma de utilizar essa energia.
A gente também dá nomes diferentes, né? A gente chama de prana, de axé, de ki, de reiki, de chi, de fi, enfim, depende do ocultista que você está falando. Mas qual que é a grande brincadeira nesse ponto? A brincadeira é que uma grande parcela de ocultistas também acredita na vida pós-morte, numa espécie de continuação da vida, ou em seres extraplanares metafísicos, tá? Que a gente pode chamar de anjos e demônios, sei lá, do que você de espírito, do que você quiser. Mas a gente tende a crer que existe uma série de espíritos ou de seres metafísicos, vamos deixar assim para ser mais amplo, tá? E também a gente entende que esses seres metafísicos, eles utilizam dessa energia para fazer os seus propósitos. A partir do momento que nós encarnados animamos um corpo, né, nós temos a ânima do corpo, nós o fazemos porque nós somos dotados dessa energia. Então acredita-se que no momento que você não tem mais o corpo, você é só um ser de pura energia. E aí você precisa, para se tornar mais forte ou realmente para sobreviver de alguma forma, uma reserva ou uma forma de pegar essa determinada energia. A gente faz isso comendo, enquanto encarnado, mas e quando desencarnado? E essa é uma das perguntas que rodeiam, que norteiam o nosso pensamento. Bom, dito tudo isso, a gente começou a pensar assim, se existem seres metafísicos aí que precisam de energia e nós conseguimos capturar essa energia na forma de alimento, que não é um negócio que o espírito consegue, porque ele não tem materialidade suficiente para comer, então provavelmente existem seres metafísicos que precisam de usar a energia da nossa energia para ficar mais forte, para sobreviver, etc e tal. E aí a gente tem a questão dos vampiros energéticos, tá? Isso de cunho espiritual. Calma aí. Bom, o que acontece é que essa lenda foi se alterando, até que a gente teve pessoas que começaram a pensar em tipos de energia que a gente emana. E aí, por exemplo, a gente falou assim, bom, tem energia sexual. Quando a gente faz sexo, a gente se cansa, né? A gente se torna esgotado. Os povos orientais já falavam do uso dessa energia, por exemplo, quando eles estudavam o Kama Sutra, né? Ou quando eles estudavam o sexo tântrico. A gente libera uma determinada energia. E eu dou uns pulinhos aí que eu não vou comentar agora com vocês para não ficar muito longo o vídeo. E nasceram os vampiros de energia sexual, que a gente geralmente chama de íncubos e súcubos. Tá aí uma outra pergunta que sempre me fazem também, o que são um raio desses íncubos e desses súcubos? Agora vocês sabem, íncubos e súcubos são demônios sexuais, são vampiros energéticos sexuais que estão aqui dedicados a pegar a nossa energia sexual. Pelo menos isso é o que se acreditava na Idade Média. Com o passar dos anos, a gente veio tendo outras teorias a respeito dessa energia, a respeito desse mundo espiritual e a respeito do que esses caras queriam fazer com a gente, do que os espíritos queriam fazer com a gente encarnado aqui, né? E aí outras formas de espíritos começaram a aparecer. Julgando que nós tenhamos uma infinidade de energias, na verdade não é uma infinidade, ela é bem finita na verdade, né? Nós somos bem ruinzinhos em absorver energia. Mas entendemos que existem também espíritos que sejam necessitados de absorção de tais energias. E eles fazem isso se aproximando da gente de várias formas possíveis e imagináveis, tá? Depende da faixa vibratória que você quer puxar. E se você quer puxar, por exemplo, uma energia mais densa, você vai facultar a pessoa vontades de energias mais densas, né? Por exemplo, a energia do sexo, a energia do ódio, do rancor, da raiva, melancolia, essas coisas todas. Mas isso é outra história. O importante é vocês saberem que esse tipo de espírito também pode ser considerado de vampiro, porque eles lembram, vampiro é que suga a força vital. Força vital não é só sangue, também é energia. Mas Nino, e pessoas? Existem vampiros encarnados em pessoa aqui que vão lá chupar sangue de gente, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Existe. Sim, existe. Existe de diversas formas, né? Porque doido tem pra tudo. Existem pessoas que se consideram vampiros e fazem conclaves, digamos assim, de pessoas que têm o mesmo tipo de fantasia. E aí eles viram uma comunidade vampiresca. Se você procurar na internet, você vai achar alguns na sua cidade, provavelmente, tá? Mas são pessoas que gostam, na verdade, da cultura do mundo que a lenda vampírica torna pra gente, sabe? Uma coisa meio Anjos da Noite, alguma coisa assim, Van Helsing, essas coisas. A pessoa gosta dessa cultura que nem gótico, sabe? Eles gostam de uma determinada cultura que tem a ver com toda uma filosofia de vida.
Essas pessoas também gostam de uma determinada cultura que tem tudo a ver com uma filosofia de vida. Eles se vestem assim, se cumprimentam, tem toda uma hierarquia, etc e tal. Esse é um dos casos. Vamos para o outro caso. O outro caso são pessoas que eu acho que uma vez até apareceu no Fantástico, de pessoas que realmente se alimentam da energia do outro, tá? Eu nunca tive contato com uma pessoa assim, tá? Mas a pessoa sentava na frente da outra e dizia que estava puxando a energia daquela pessoa e isso fazia com que ela se sentia bem, né? No caso que eu vi, que foi numa entrevista do Fantástico, se eu não me engano, ou desses programas, dessas revistas televisivas aí, a pessoa que era sugada era namorado da pessoa que sugava. Então, tipo, existia uma relação aí meio esquisita, mas ok, os dois eram felizes. Então, e eu também não sei te dizer se isso era verdade ou não, mas de fato existe essa pessoa. Também existem pessoas que são viciadas em sangue, por incrível que pareça, e eu vou colocar o nome dessa doença aqui, ó, tá? A pessoa é viciada em sangue. E também existe um mal psicológico que faz a pessoa acreditar que é um vampiro, tá? Existem todos esses casos aí. E existe um outro caso que é o que eu quero focar com vocês, que todos vocês já ouviram falar, vocês só nunca fizeram a relação. Existem sim os vampiros espirituais que nós costumamos chamar de obsessores. Só lembrando que o obsessor dá-se, a obsessão na verdade, dá-se de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado, tá? Dá-se nesses 3 pontos. O que eu quero falar para vocês é que um espírito obsessor, seja ele encarnado ou não, ele se junta a uma outra pessoa, né? Ele se une a uma outra pessoa, e não estou falando fisicamente, tá? Não é uma abração de urso. Ele se une a outra pessoa para de alguma forma puxar essa energia da pessoa. A gente vê isso o tempo inteiro. No trabalho, por exemplo, não tem um amigo seu que quando você chega perto você se sente cansado, exausto, desanimado? É porque provavelmente essa pessoa está chupando sua energia mais sutil e te densificando com a energia particular dele. Não estou falando que isso é feito de forma consciente, não faz isso por maldade, tá? É uma questão de alinhamento energético, mas acontece. Na verdade eu só peguei esse gancho todo porque falar assim, Nino, todo mundo fica me perguntando, Nino, você acredita que vampiros existem? Você acredita que vampiros existem? Vampiros, da forma que a gente vê nos filmes, né, de pessoas que chupam o sangue das outras, vivem disso, são predadores de seres humanos e vivem disso e brilham no escuro, mas não acredito não, tá? Mas existem sim vários tipos de vampiros se nós usarmos a significação da palavra, que são seres, pessoas ou animais que sobrevivem sugando a força vital de outras pessoas ou animais, tá? A gente tem uma sorte de coisas aí. E o que ficou faltando falar é, Nino, como eu me protejo disso? Alho adianta? Talvez até adiante, né? Porque se o vampiro for, por exemplo, seu colega de trabalho, você comer uma cabeça de alho, ele não vai querer chegar perto de você por muito tempo, né? Mas o alho em si, por si só, não, tá? Não tem nada que comprove que alho rebate energias ruins, ou que alho puxa energias boas, ou que alho faça qualquer tipo desse tipo de coisa, tá? Existe o lendário popular brasileiro, que vai falar que sim, mas é o lendário popular brasileiro, ou o lendário popular mundial, whatever, né? Mas é um lendário, e eu, como é lendário, eu não gosto de falar aqui pra vocês, né? Existe sim uma forma muito simples de você, na verdade ela é simples de falar, mas é bem difícil de fazer, uma forma muito simples de falar e difícil de fazer, pra você se precaver desse tipo de gente. De gente eu tô falando principalmente dos verdugos espirituais, tá? Espirituais, tanto encarnados quanto desencarnados. Eu tô falando não é de pessoas que chupam seu sangue, é de pessoas que chupam sua energia, tá? Vamos lá. Bom, existem 2 formas, né? A primeira delas é se afasta da pessoa, né? Se você está sentindo que a pessoa te prejudica, se afasta da pessoa. Se você não consegue fazer isso, não por motivos hierárquicos, por exemplo, a pessoa trabalha do seu lado, é porque provavelmente você que está fazendo isso com ela, tá? Eu sei que isso é chato de falar, mas acontece. Na verdade, eu sempre falo isso, a gente se liga por harmonia, gente. Então se você está falando que tem muita gente invejosa do seu lado, é porque provavelmente invejoso é você, tá? Você é tão invejoso quanto o seu grupo todo, tá? De novo, claro que se não houver relações hierárquicas, por exemplo, para isso acontecer. Se você trabalha numa empresa e a pessoa é colocada do seu lado, aí não tem muito o que fazer, né? Estou falando se isso acontece naturalmente, beleza? Se acontece naturalmente, presta atenção que provavelmente você também é um problema. A outra forma é você ser melhor do que essa pessoa.
E eu sei que vocês todos aí têm na sua mente de que eu não posso querer ser melhor do que o outro, eu não quero ser melhor do que o outro, isso é ser ruim, ser melhor do que o outro. Na verdade, todos nós deveríamos querer ser melhor do que o outro, tá? Isso é parte da nossa evolução, é ser melhor, tá? Agora, o grande problema é que a gente encara isso como ser melhor do que o outro, na verdade, a gente piora o outro para que o nosso status seja melhor. Tem que ser diferente. Se tem um cara que eu admiro como pessoa muito inteligente, eu não tenho que ficar chamando ele de burro, zoando ele ou qualquer coisa desse tipo. Eu tenho que estudar para ser mais inteligente do que ele. Se tem um cara sugando a sua energia, você não tem que começar a zoar o cara, banir o cara, mandar o cara embora. Você tem que ter uma energia muito boa, muito mais tempo do que ele. Porque aí vocês, por afinidade, vão se afastar, né? De novo, pessoas afins se harmonizam, gente, e vocês começam a ficar juntos. Se você não tiver a mesma harmonia da pessoa, você vai, naturalmente, você vai se separar, não vai fazer mais parte do seu círculo de amizade. É assim, gente, é muito simples, tá? Mas, Nino, e essas criaturas da noite, íncubos, súcubos, vampiros, etc e tal, o que acontece se eu for atacado por uma dessas criaturas? Você faz o seguinte, você me manda um e-mail para nino@artfolk.com.br que eu quero ouvir o seu caso. Eu quero saber o que aconteceu e aí a gente vai comentar aqui, beleza? Eu provavelmente vou te responder por e-mail e vou fazer também um vídeo falando disso, sem citar o seu nome, tá? Eu não vou citar seu nome porque eu não quero prejudicar ninguém aqui, nem fazer ninguém parecer zoado. Mas se aconteceu alguma coisa assim com você, me conta, que eu quero saber. Beleza? Se for um caso que você não tem vergonha de falar, deixa aqui nos comentários, eu acho mais legal fazer assim. Se não, me manda um e-mail, tá? Bom, crianças, isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre vampiros. Eu acho que eu não falei o que vocês queriam, né? Vocês queriam que eu falasse das criaturas mitológicas, etc e tal. Mas criatura mitológica é criatura mitológica, meu canal não é um canal mitológico, né? Então o meu canal é de magia e ocultismo, então eu dei a opinião de um ocultista pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não fez ainda, clica no joinha, se inscreve no canal, compartilha a mensagem para os seus amigos nas redes sociais para a gente ter cada vez mais inscritos, cada vez mais pessoas assistindo o nosso conteúdo e o nosso canal crescer cada vez mais, beleza? E eu fico por aqui.